Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Clara Lambert. Estamos começando então mais um episódio do Histórias que Impactam. Hoje eu vou conversar com vocês, na verdade, sobre um gênero literário que está surgindo aí. Ele não sei nem direito se ele já tem um número expressivo de livros para se falar que é um gênero literário que está crescendo tanto assim, mas eu vejo cada vez mais gente falar sobre esse gênero literário, que aqui para o Brasil está sendo traduzido ou para literatura de cura ou ficção de cura. E esse termo é um pouco aberto, né? Você imagina, tá, mas o que é um livro de cura? O que seria uma ficção de cura? Na verdade, é um gênero literário que ele está pegando livros que trazem aquele quentinho pro coração, aquele livro que, quando você vai ler, você vai estar num ambiente que é confortável, histórias que não tem nem muitas emoções, não é aqueles altos riscos, não são histórias com altos riscos. Mas são histórias que, enquanto você lê, é como se você estivesse recebendo um abraço quentinho ou você tomando café com seus amigos. Essa é a vibe que esses livros tentam trazer. Aí eu comecei a pesquisar para tentar entender as origens desse gênero literário e por que ele está crescendo tanto, né? A partir das minhas pesquisas, eu percebi que é um gênero que tem muitas origens asiáticas. Então, esses livros estão trazendo essas características da literatura contemporânea asiática. Ou seja, são livros mais curtos, mais focados na vida dos personagens. Não tem grandes eventos, grandes acontecimentos ali no enredo. É aquela frase que todo mundo fala que é menos plot e mais vibes. Então, é algo bem tranquilo, bem leve de você ler, mas que ele traz sobre a questão sobre relacionamentos humanos, sobre crescimento pessoal, sobre desenvolvimento pessoal mesmo e essas relações humanas e como elas podem trazer para a pessoa desenvolvimento, autoconhecimento e aprimoramento. E aí eu fiquei pensando, mas por que será que esse gênero literário está crescendo tanto? Será que é uma necessidade que a gente está tendo de cada vez mais fugir da nossa realidade? E a nossa realidade está tão conturbada, está tão cheia de coisa, tão confusa, que em vez de a gente ir para um livro de fantasia em que a gente teria mais emoção ainda, a gente prefere ir para uma ficção que vai trazer essa cura mental, que vai trazer um espaço que ele é mais calmo, que ele é para você relaxar mesmo. E eu fiquei pensando, parece muito o que a gente tinha na poesia bucólica. Só que na poesia bucólica a gente tratava sobre assuntos do campo. Então eu penso que talvez seja uma formulação moderna do que seria uma poesia da narrativa bucólica, trazendo para o ambiente urbano. Porque, claro, a gente vive cada vez mais em ambientes mais urbanizados, a gente vive em cidades cada vez mais movimentadas. E talvez seja essa necessidade de a gente trazer esses ambientes de ser calmo, esses ambientes de tranquilidade para o meio urbano, para nosso dia a dia nesses meios urbanos. E eu acho que é um processo interessante. Até no final do ano passado, a gente viu que tava uma hype nesse cozy fantasy, que eu acho que foi traduzido para fantasia acolhedora, uma fantasia mais aconchegante, que também tem esse mesmo estilo literário, só que dentro do universo de fantasia, que foi muito famoso aquele livro Legends and Lattes, que é exatamente isso, né? Personagens de livros de fantasia época tendo uma cafeteria. Então, todos esses livros, eles têm esse ambiente meio cafeteria, livrarias, ambientes que são considerados mais acolhedores, podemos dizer assim. Aí eu achei muito interessante isso, porque a gente está tendo essa tendência muito grande para livros mais curtos e livros que trazem essa sensação de conforto. Porque provavelmente é algo que a gente está faltando no nosso dia a dia. A gente pouco tem essas sensações de conforto no nosso dia a dia. Aí eu vou indicar alguns livros para vocês. Eu sei que aqui no Brasil, basicamente, não foi publicado muitos livros nesse gênero ainda. Não se tem tanto espaço no mercado editorial ainda, porque ele é recente, de fato. Eu não sei se ele vai ter uma vida longa como um gênero literário, mas aqui no Brasil chegou Bem-vindos à Livraria Huandong. Provavelmente eu falei errado, mas eu acho que esse livro está sendo o carro-chefe para a literatura de cura aqui no Brasil, que quem trouxe foi a Intrínseca, mas quem está estudando muito isso é a Record. Eu vi a Record trazendo várias matérias, várias pesquisas sobre literatura de cura, então eu acho que eles vão publicar muita coisa nessa área ainda. Então tem esse livro, mas também vai ser lançado como que é o nome? A Inconveniente Loja de Conveniência, que também tem essa mesma vibe, são ambientes, nesse caso uma loja de conveniência, em que não importa o que está acontecendo, são os personagens e o desenvolvimento deles que vai importar nessa história. Aí eu comecei a pensar livros que eu já tinha lido que poderiam encaixar nesse gênero literário, e aí eu lembrei do Antes que o Café Esfrie, que também ficou muito famoso um tempo atrás, e ele tem essa ambientação de uma cafeteria, tem essa ambientação das histórias humanas, né?
Outro livro que foi muito famoso também, que foi A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. E esse livro foi bem polêmico também, todo mundo viu, acho que o Felipe Neto falou desse livro, falou muito mal desse livro, enfim. O que também eu achei muito nada a ver o que ele falou, não consigo concordar com a visão dele e da forma como ele expressou a opinião dele, que eu achei que foi agressivo e desnecessário. Mas esse livro também traz essa questão do aprimoramento pessoal, essas situações cotidianas, né? E o que você pode aprender com essas situações cotidianas. E assim, quem não esperava que o Matt Haig ia escrever um livro que tem muitas bases de autoajuda é porque não conhecia ele, porque a base literária dele é livro de autoajuda, ele sempre publicou livros de autoajuda. Então ele só escreveu uma ficção, um livro de ficção, mas que é de autoajuda. Então, né, julgar um livro falando que parecia demais autoajuda, não faz sentido esse argumento, né? Enfim, aí tem esses que eu falei, um que eu li que eu gostei bastante, que era O Gato que Amava Livros. Também tem essa mesma vibe, só que aí dentro do universo literário mesmo. Só que esse livro eu achei ele um pouco pretensioso demais. Mas mesmo assim é bom e traz esse sentimento de acolhimento, esse ambiente que até ficou famoso um tempo atrás, tipo Dark Academia e tal. Tem mais essa vibe. E o último é o Livraria em Paris, que ele é um livro que, por exemplo, é uma pequena livraria, localizada em Paris, né, como o nome do livro já diz, em que o livreiro, ele sabia exatamente o livro certo para dar para aquela pessoa a partir dos problemas de vida que ela estava passando. Então, era um livro, uma indicação literária para cada problema pessoal, emocional que aquela pessoa estivesse passando. Então, eu quis trazer para vocês hoje esse novo gênero literário, acho que podemos dizer novo, mas que eu acho que reflete muito uma necessidade que a gente está vivendo de encontrar esses momentos de aconchego, esses momentos de acolhimento dentro do ambiente urbano. E como isso também está refletindo na literatura. E por que será que isso começou na Ásia, né, com a literatura asiática? E esse gênero está importando tanto as características da literatura asiática hoje, né? E isso reflete muito, acho que a sociedade asiática em geral, as convenções sociais deles. Então, é muito interessante ver e como isso está chegando no Brasil agora. E muita gente está se sentindo acolhida por esse gênero literário. Eu fiquei pesquisando no Instagram da Intrínseca, quando eles anunciaram que ia lançar o livro e tal. E as pessoas que tiveram acesso à prévia ou leram em inglês, falam assim, eu senti que esse livro era como se eu estivesse recebendo um abraço. Como se eu estivesse sentado com os meus amigos num café, conversando. Então é interessante a gente perceber essa necessidade das pessoas e como a literatura está vindo para suprir isso. Eu quero perguntar para vocês se vocês já conheciam esse conteúdo, esse novo gênero literário, se vocês gostam desse estilo de gênero literário, porque eu vi que a Cozy Fantasy ela veio, teve um hype ali e já está começando a desaparecer. Não teve grandes títulos que chegaram com esse gênero literário. E eu quero saber se vocês têm interesse, se vocês acham que faz sentido, se esse gênero literário vai, de fato, ter uma vida longa, ou se vai durar, 6 meses, depois ninguém vai mais falar sobre isso. Porque eu achei muito interessante. Então é isso, eu quero que vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal. Não deixem de acompanhar os outros quadros do podcast 1818. Estou aqui de 15 em 15 dias, então até daqui 15 em 15 dias. E até o próximo episódio.